O Hospital Unimed Erechim é para todos. Todos que escolhem um jeito mais humano e moderno de cuidar da saúde. Muito além do prontuário, o nosso foco é na pessoa. Um hospital cooperativo que dedica-se ao bem-estar de cada indivíduo. Que olha para frente, mas está sempre ao seu lado. Que usa os melhores recursos para aproximar as expectativas mais otimistas. O Hospital Unimed é para você, é para todos. E se o melhor para você também for melhor para todos? Existe alternativa. Escolhendo o Sicredi, você une as suas necessidades financeiras com o desenvolvimento da sociedade, porque reinvestimos os recursos na sua região. Somos a alternativa que oferece soluções financeiras ideais, taxas justas e atendimento próximo, humano e digital. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Nossa saudação a todos, muito obrigado pelo prestígio aqui deferido ao programa Painel, também obviamente à TV Erechim, que procura divulgar as coisas, os assuntos, os temas relativos à nossa cidade e com gente que é da nossa cidade. Então, sempre é muito bom. Nós temos hoje uma diversidade aí de acessos a um sem número de canais de comunicação, de acessos e tal, né, na internet, de televisão, de rádios e tal, mas né, muito poucos, ou quase nenhum, excetuando quem está aqui, fala das coisas daqui ou com o pessoal daqui. Obviamente isso acontece com os outros também. Nós estamos recebendo o Dr. César Augusto Detoni, diretor do Departamento de Educação, médico também, obviamente, e nós vamos falar hoje sobre um tema que eu sei que o programa é muito assistido por pais, avós e tal, mas eles têm ascendência sobre os adolescentes, e é sobre a adolescência, né? Se os adolescentes estão perdidos, se eles não estão, o perdidos é entre aspas, digamos assim, não sabem ainda, não descobriram ainda o que desejam. Eu creio que a maturidade com os anos vai vindo, enfim, a vivência. Quero agradecer, César, por estar aqui. Nós já estamos em 2024, né, que todos tenham tido boas festas aí, um Natal tranquilo, e que esse ano de 2024 seja... Vamos ficar no estado do Rio Grande do Sul menos difícil, né, do que foi o 2023. Aí está todo mundo sabendo do que a gente está referindo aqui. César, doutor César. Boa noite, Adelar, boa noite os telespectadores. É uma alegria de novo estar aqui e para conversar de temas relevantes. Acho que a adolescência é mais um tema relevante. É engraçado, né, que a gente tem esses desejos de ter um ano melhor, de que seja menos difícil. Ao menos os votos são... Na realidade, os nossos desejos não transformam aquilo que vai acontecer, né? As nossas ações podem, sim, modificar. Então, às vezes, muito mais do que desejos, a gente tem que ter posicionamentos, tem que ter atitudes que possam tornar o nosso ano melhor. Às vezes eu brinco o que você espera do ano novo e o que o ano novo espera de você. Essa é a grande questão. Seguramente, se a gente tem expectativas em relação ao ano novo que a gente está começando agora, também deve imaginar o que este ano espera de cada um de nós, do que nós temos que pensar em termos de o que precisamos fazer para que isso seja melhor. Melhor para nós, melhor para os outros, ou seja, melhor para todos. A gente às vezes tem a ideia da esperança. Eu me lembro que acho que foi o Karnal, ou o Karnal ou Cortella, que a esperança de esperar não é aquilo que funciona e que é bom na vida da gente, mas a esperança do esperançar.
E isso envolve obrigatoriamente a gente ter atitudes, a gente atuar de forma adequada. Se todo mundo trabalhar nesse sentido, seguramente a gente tem um ano melhor. A gente vai ter um ano menos difícil e etc. E se a gente atuar decentemente, até as intempéries, as coisas imprevisíveis, etc., a gente vai ter capacidade de lidar com isso de uma forma melhor e sofrer menos. O senhor acha que, depois nós vamos entrar no assunto, já que o gancho está aí, o senhor acha que o que aconteceu em 2023, vamos nos restringir a essas enxurradas, enfim, fora do normal e tal, deixando muitas vítimas em algumas regiões, né? Graças a Deus, e dentro da tragédia, na nossa região, nós não tivemos vítimas fatais, né? Mas os prejuízos calculados pela MAU ultrapassam a 300 milhões de reais, né? E quem perdeu as coisas, obviamente, vai ter toda uma luta. O senhor acha que isso aí foi, digamos, uma ação da natureza, porque ela quis nos castigar, não sei o quê? Ou isso também teve, digamos, uma contribuição muito grande do próprio homem? Eu não estou falando em provocar as vítimas, eu estou falando em contribuir para que as tragédias viessem, seguindo aquele ditado de que nada acontece por acaso. Eu imagino assim que a gente é muito pretensioso quando a gente fala em décadas ou em séculos, e esquece que vive num planeta que tem 4 bilhões e meio de anos. Que um dia foi basicamente uma bola de fogo, que começa com uma matéria energética. Esquece, por exemplo, que nós temos um planeta que no centro da Terra a temperatura vai a 1.800 graus. O negócio é não cavocar muito. A gente esquece os vulcões, a gente esquece tudo. E aí, de repente, vai morar perto de um vulcão. E aí, de repente, um vulcão eclode e mata um monte de gente. A natureza tem os seus vulcões. Nós temos que saber aonde a natureza pode ter os seus vulcões. Aonde ela pode ter as suas enxurradas, as suas enchentes. Quando eu vou morar na beira de um rio, eu sei que um dia ele pode passar do limite. Eu mesmo morei, me criei na beira de um rio. O mesmo rio que alagou o Barra do Rio Azul. E alagou a casa da minha família algumas vezes. Então, será que a gente, quando vai morar num lugar assim, que é passível da água chegar, a gente tem consciência que está fazendo isso? Mas alguns não têm outro lugar para ir morar. Tem tanta terra nesse mundo para você colocar a sua casinha. Aí você vai morar numa encosta, tá me entendendo? E ainda você vai lá e mexe nessa terra. É óbvio que um dia pode ter um excesso de chuva. Então, assim, achar que nós temos poder de controle sobre esses fenômenos da natureza é uma coisa, às vezes, de muita pretensão. Então, uma história tão longa desse planeta e ele está em constante transformação, não existe nada estático. Esse planeta um dia vai apagar, o Sol vai apagar. Mas vai demorar bilhões de anos. Tá bom, mas vai apagar. Tudo que começa, um dia termina. A vida, todas as coisas. E nós não vivemos numa relação especificamente, nós com o planeta conosco. Esse planeta está incluído num sistema solar, que está incluído numa galáxia, que está incluído numa estratosfera. E nós temos inter-relações com todos esses sistemas. Tem muita coisa, muita radiação, muita onda, que nós ainda não conhecemos. Então, é muita pretensão a gente se esquecer desta longevidade que tivemos para chegar até aqui e a longevidade que temos para chegar ao fim. Isto é uma coisa. E a outra coisa é o respeito à natureza.
Mas não é pelo que isto pode causar em termos de alterações climáticas. Não, é o respeito à natureza, porque quando eu tenho respeito à natureza, eu estou respeitando aquilo que de mais sagrado existe, que é a vida. E a vida de todos os seres é importante. Obviamente que sim. Está me entendendo? Então, eu tenho que ter comportamentos de preservação, de não poluição, porque eu estou, quando eu tenho esse desrespeito com a natureza, desrespeitando a minha própria casa. Eu não faço isso com a minha casa, mas o meu planeta é a minha casa. Então, a gente tem que ter essa consciência de preservação, de cuidado pela vida, por tudo que é da vida. Mas achar que o vendaval é porque derrubaram as árvores, porque... Hoje, por exemplo, na nossa região, tu tem mais vegetação do que há 50, 60 anos atrás. Então, tu atribuir esses fenômenos a estas variantes é uma coisa muito superficial, é muito simplista, entendeu? Eu acho que a gente teria que ter, sim, posicionamentos, inclusive hoje você construir habitações, construir cidades, loteamentos em áreas de risco, deveria ser proibido. Então, eu vou morar na beira de um rio, tu não sabe a quantidade de chuva que vai cair, a média, sim, historicamente. Em 1953, em Barra do Rio Azul, teve uma enchente maior do que agora. Eu era um menino de 2 anos de idade. Não me levou embora porque eu estava em Aratiba. Hein? É verdade. Passou perto. Está me entendendo? Em 1962, 61, teve um tornado na Barra do Rio Azul que dizimou 200, 300 casas do município de Aratiba. Desse aí eu me lembro. Com muitas mortes, dezenas de mortes. Desse aí eu me lembro. Nós estamos divagando aqui. Eu acho que é bom recuperar a história um pouco. Ali por Sede Dourado teve uma linha lá que pegou muito forte e que pegou a parte da família do falecido padre Varken. Sim. Ele perdeu familiares, se eu não me engano, ele perdeu familiares. Me lembro até hoje que minha mãe, eles diziam que encontraram um pé do fogão a não sei quantos quilômetros, assim. Eu achei aquilo... Crianças, a mãe está... Crianças encontradas a 1.500 metros da sua residência, mortas, né, que foram levadas pela força do vento. Então, assim, a natureza, ela não tem limite, ela tem fenômenos que são desencadeados e que sempre existiram e sempre vão existir. E a gente tem que saber, por exemplo, se eu for morar lá nas ilhas do Caribe, tem vários lugares, países lá, que todos os anos tem a temporada dos furacões. Se eu fico morando lá, eu tenho que ter um comportamento, e eles têm esse comportamento, eles se adaptaram, que aí os danos, na maioria das vezes, os danos que ocorrem são apenas materiais. E as vidas são preservadas, está me entendendo? Bom, o ideal seria ir embora e abandonar? Não, não obrigatoriamente, mas eu tenho que me postar, eu tenho que me comportar, eu tenho que me estabelecer de uma maneira que eu minimize os efeitos disso daí sobre a minha pessoa. Sobre a natureza eu não tenho como fazer isso, eu não tenho como ir lá e disparar o furacão. A gente às vezes gostaria de ter esse poder, está me entendendo? Mas eu acho que a questão toda é a gente custa a aprender. A vida nos dá as lições e a gente não aprende. E eu acho que não quer aprender, porque agora teve um evento mundial aí, onde pouca coisa avançou. Já tivemos vários eventos em nível mundial. Veja bem, você se preocupou, você falou... Parece que a preocupação maior realmente é... econômica. Imediatista e econômica. Econômica. Você disse, o prejuízo foi de tantos milhões. Ok. A sociedade vive hoje em cima da moeda, em cima do dinheiro, em cima do lucro, em cima de uma onda de crescimento permanente. Como que nós vamos crescer a economia permanentemente? Onde vai dar? Onde que vai terminar isso? Ou seja, os fins justificam os meios. Então, o uso do combustível fóssil, ele é justificado pela necessidade que nós temos hoje de nos locomover, de não paralisar o transporte disso, daquilo, daquele outro, os aviões.
Não tem como parar. Tudo bem, mas nós criamos essa situação. Poderíamos ter seguido um caminho diferente, poderíamos ter progredido mais lentamente, não se sabe. A gente vive proclamando o progresso como uma coisa maravilhosa, mas foi da melhor maneira que chegamos até aqui, a que custo? Acho que tudo isso precisa ser repensado, obviamente que sim. Mas daí a culpar esse comportamento, as mudanças todas que tem, esses eventos que a natureza nos oferece, acho que é simplificar demais. Acho que a gente tem que entender a nossa ignorância em relação à natureza ainda e saber que ela é bem mais complexa do que aquilo que a gente conhece e imagina. Tem certas coisas assim, que assistindo ali uns canais que falam sobre história antiga e tal, esse dia eu vi um programa aí, os caras descobriram, se eu não me engano foi na Itália ou no Egito, né, uma cidade com cerca assim, de quatro patamares ou prateleiras, digamos assim, para baixo do solo, né, para dentro do solo, né? Aí depois veio os comentários, os caras, isso aí é coisa de não sei o quê, né? Aí os caras te mostrando lá. Na realidade, né, Adelar, nós viemos aqui hoje para... Na época, aquilo para eles era a superfície. Na realidade, nós viemos aqui para falar de adolescência, e eu acho que nós vamos entrar na conversa em seguida. A gente está falando hoje de adolescência, mas em termos de vida humana, nós estamos na infância ainda. A humanidade está na infância. Nós temos muito que evoluir para chegar na adolescência e para se tornar adulto ainda, em termos de humanidade. A nossa história é muito curta. O Homo sapiens tem 300 mil anos. Para um planeta que tem 4 bilhões e meio de anos. O que houve nesse meio, nesse interregno aí? Ninguém sabe. Não havia ninguém. Entendeu? Quer dizer, nós aparecemos, mais ou menos, o Homo sapiens, em meio a uma era glacial. A Terra passou 500 mil anos, praticamente tudo congelado. Com temperaturas extremas, com neve em todo o planeta. Ou quase todo. Então foi uma era glacial. Então, quantos desses períodos e 500 mil anos é uma titica, porque de 500 mil anos você dobra, dá 1 milhão, mas o que é 1 milhão para 4 bilhões e meio? Está me entendendo? Saber olhar para a história, entender esta grandeza, dimensão do tempo, para que chegássemos aonde chegamos. E olhar para ver de onde viemos, como chegamos até aqui. E ter respeito por isso, acho que sim. Bom, vamos lá então, vamos falar sobre os adolescentes. Então nós, homens, na infância da humanidade, vamos falar sobre a adolescência. Isso, pois dos humanos. Se a Terra tem 4 bilhões de anos, né, tem relações aí que duram 4 dias ou 4 meses, e os caras estão num relacionamento sério. Complicado. Complicado. Não, vamos dizer assim, 4 anos então. 4 anos já é um... Já é um tempo. Hoje já dá para dizer, olha, eu tive um relacionamento de 4 anos. Então, são fenômenos da sociedade, são mudanças, ou seja, nada na vida é estático. Nenhuma pedra ela é estática. Depende de onde ela está posicionada, ela pode, inclusive, com o passar dos milhões de anos, mudar de forma, diminuir de tamanho, depende dos ventos, depende da areia ou não, de poeira que possa ter atrito com ela nos ventos, ou se ela tem contato com a água, ela pode ser moldada pela água. Enfim, tudo muda. Nada é estático. Assim é a vida, assim é a natureza, assim somos todos nós. Pois é, então como é que a gente vai cobrar de alguém? Pô, você não tem uma vida definida, você não tem uma posição definida, você não
você não amadureceu, você pensa uma coisa hoje, daqui um mês muda, se nada é estático, faz parte do... Faz parte. E hoje se adapta melhor a este mundo que muda cada vez mais rápido, as pessoas que têm mais capacidade de fazer estas mudanças de rumo, as mudanças de pensamento, as mudanças de definição e etc. Flexibilidade, adaptabilidade são as qualidades que você vai cada vez mais exigir dos seres humanos para essa sociedade moderna que está aí. O grande problema é assim, é a perda de parâmetros, né, daquilo que é mais adequado ou é menos adequado. Vamos dizer que abandonamos as dissertações, as definições de certo e errado, do bom e ruim. A gente tem que abandonar a dicotomia, os extremos? Acho que sim. Mas a gente tem que ter definição que isto não é o melhor para mim. Em termos de comportamento, em termos de alimentação, em termos de qualquer coisa, de vestimento. Não existe nada definido, mas eu posso, entre aqui e aqui, ter uma noção de que para cá talvez me favoreça mais, para cá me favoreça menos, em termos da minha vida, da minha saúde, etc, 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 da minha felicidade, da minha realização como pessoa. Mas hoje é muito mais flexível. O que a gente não pode perder, né, são os parâmetros. A rigidez acabou, a gente tem a flexibilidade, mas não tem como abandonar aquilo que é definitivo. Se tenho, por exemplo, hoje a base das normas e das leis da convivência ainda são os 10 mandamentos, por exemplo, a gente tem que saber olhar para isso. O que tem de recado nesses princípios da convivência? Entendeu? Isso a gente tinha que preservar. Mas vamos voltar lá, vamos começar no adolescente. Pois é. Na adolescência nossa, digamos, da minha, ao menos, eu também me senti um tanto quanto perdido, assim, né? Sobre o que eu queria estudar, sobre o que eu queria ser em termos profissionais, sobre quem é que eu gostaria de namorar, ou né, se eu queria casar ou não. Era tudo, no meu caso, vamos confessar aqui, no meu caso foi tudo meio que a toque de caixa, assim, amanhã, outro dia, depois, vamos ver no que dá. Não né? foi então não houve um planejamento no meu caso. Não foi no teu caso, é no caso de todos os adolescentes. E esquece o planejamento da vida. Especialmente na adolescência. Especialmente na adolescência. E esquece principalmente hoje. Porque hoje o adolescente, por exemplo, que vai escolher uma profissão, pode estar escolhendo uma profissão que daqui 5, 10, 15 anos não exista mais. Quantas profissões do nosso tempo hoje não existem mais? E quantas vão desaparecer? Quantas novas vão surgir? Então, acontece que a velocidade antigamente era menor, agora a velocidade é maior, essas mudanças ocorrem mais rapidamente. Às vezes tu precisava 2, 3 gerações para ter essas transformações. Hoje acontecem 4, 5, 10, 15 mudanças sérias numa geração só. Então, é muito mais rápido. E isso é um grande desafio. Agora, para um adolescente, o grande problema é que ele pega um mundo em transformações muito rápidas e ele também está submetido a estas transformações de forma muito rápida. Então, tu tem 2 fenômenos de mudança, de transformação, ocorrendo ao mesmo tempo. Na vida pessoal dele, aonde em 3 ou 4 anos ele sai de uma vida de criança e passa para uma vida de adulto. Aonde ele deveria, segundo a Organização Mundial de Saúde, adquirir nesses anos aí a capacidade de ter autonomia, de se autossustentar, se autogerir, de estabelecer uma vida afetiva e sexual com autonomia, com liberdade, entendeu? E poder
obviamente, para poder se sustentar, ele exercer e aprender uma profissão. Mas considerando todos que foram levantados aqui antes, de certa forma nós não temos moral para ficar cobrando, digamos, uma posição que a ONU prega. Tu tem que ter isso, tem que ter aquilo, com tantos anos tem que ter... Não. A ONU não prega que ele tenha que ter. A gente tem adolescentes hoje que têm 30 anos, tem 35, tem 40, e não conseguiram construir isso. Eles não construíram autonomia, não construíram a sua independência, eles não construíram a capacidade de autossustentar-se, não construíram a capacidade de ter vínculos, de ter relacionamentos afetivos, sexuais, etc. E a capacidade, inclusive, de ter prole. A capacidade de reproduzir, afinal de contas, a humanidade, ela está onde está, ela existe, porque as pessoas reproduzem, as pessoas criam outros seres humanos. E isso é coisa de adulto que tem que fazer. Então, eu tenho que passar pela adolescência e criar estas condições para sair dela. Em quanto? Em 3, em 4, em 5 anos, dos 12 aos 18, dos 13 aos 20 anos, pela sociedade, pela Organização Mundial de Saúde, nós nos tornamos adultos aos 20, 21 anos, onde tem a maturidade cerebral definida, onde a gente tem um cérebro que já funciona de forma estável e etc. E nesse período onde eu deixo de ser criança para tentar me tornar um adulto, ocorrem muitas transformações ao mesmo tempo. Eu tenho um corpo que é um corpo que eu me preocupo muito pouco com ele. Tu te lembra na tua infância se tu te preocupava com o teu aspecto físico, com etc. Tu chegou na adolescência, tu começa a te preocupar. Tu é homem, tu vai ter desenvolvimento de genitália, tu vai olhar para o teu genital, daqui a pouco tu começa a comparar se ele está do tamanho do outro, se é menor. Eu começo a ter preocupações, porque eu começo a ter autoestima, eu começo a ter autoimagem, eu tenho uma visão de mim mesmo, eu começo a fazer comparações com outras pessoas. Eu já faço isso na meninice, quando eu tenho 9, 10 anos, eu já me comparo, mas eu me comparo de outras coisas. E aí eu começo a me preocupar com o meu aspecto físico. Eu levava um bom tempo para sair da frente do eu tenho espelho. Um boom de hormônios que vão desenvolver, além da minha genitália, da minha anatomia genital, eu vou ter também o despertar do interesse da sexualidade. E junto com os hormônios e a sexualidade, eu tenho também o despertar da afetividade, da busca do outro, do estabelecer parcerias, não importa de que forma isto está vindo, se é de forma hétero ou homoafetiva, mas eu chego numa idade onde eu quero estar com outros. Isso é uma coisa natural? Isso é absolutamente natural. Se isso não acontece, é anormal. E como que eu lido com isso? Porque eu tenho sexualidade aflorando a milhão, afetividade a milhão. E quando eu me aproximo de outra pessoa, pela afetividade, a sexualidade também está junto. Então eu tenho aptidão afetiva dentro da minha condição de desenvolvimento e tenho já uma aptidão sexual, inclusive com capacidade reprodutiva. E esse é o problema, porque no exercício da sexualidade eu vou poder reproduzir. Mas eu vou reproduzir e eu não tenho condição de autonomia, eu não tenho autossuficiência, eu não tenho maturidade, nem física ainda para a reprodução, que não é uma boa, as gestações na adolescência, é considerada uma gestação de alto risco, inclusive. E eu não tenho maturidade para cuidar, para atender a este futuro ser que eventualmente possa estar gerado no exercício da minha sexualidade. Como lidar com isso? Aí é uma questão apenas do adolescente? É uma questão da sociedade? É uma questão da família? Ou é uma questão para todos? E aí o que tu pega mais? Toda essa salada de fruta entra ainda na individualidade. Primeiro na individualidade do adolescente, depois na individualidade de cada família, depois tu entra na individualidade de cada cultura. E aí tu tem a macrocultura, que é de uma sociedade, de um país, e tu tem a microcultura, que às vezes é a cultura
de uma determinada cidade, uma determinada aldeia, de um determinado bairro. Às vezes você tem, numa cidade, mudanças culturais que são diferentes de um bairro para outro, em termos de comportamento, em termos desse crescimento, desse desenvolvimento da sexualidade. Existe uma determinada faixa etária, assim, para que naturalmente, que foi dito que é natural, o indivíduo, a pessoa, se torne madura? Eu vou lhe dar um exemplo, assim, há alguns adolescentes perdidos, assim, que ainda não se encontraram, não amadureceram. Eu já vi pais dizendo assim, para ele mudar, ele precisa casar e ter filho. Aí ele vai mudar. Só que para ele casar e ter filho, ele tem que estar preparado para isso. Não, então, tem muita gente que casa e tem filho e não estava preparado para isso. E aí dá errado. Dá errado. Acontece que eu considerar este adolescente apenas na fase da adolescência dele é um erro. Porque quando eu chego na adolescência, eu trago na bagagem todos os 12, 13, 14 anos anteriores da minha vida, que são a base a essência da minha existência, que são a essência dos meus comportamentos, dos meus desejos, das minhas dificuldades. Isso advém dali. E tenho ainda as marcas transgeracionais que eu herdei. Então, a adolescência também tem que ser considerada não como um fenômeno igual para todas as pessoas, porque cada ser humano vai adolescer, ou seja, vai atravessar a sua adolescência de uma forma singular. E aí ela é diferente para todos nós, porque nós somos seres únicos e singulares. Existem as características comuns, está me entendendo? Mas como eu vou atravessar, como eu vou lidar com a minha sexualidade, como eu vou lidar com a minha afetividade, cada um vai ter uma... Ou agressividade. Todas as coisas. Cada um vai ter uma forma de evoluir, de vivenciar isso diferente. Os próprios pais, quando têm mais de um filho, devem entender que um filho não será igual ao outro. E que um filho e uma filha será completamente diferente, porque os comportamentos em relação ao gênero também não são iguais. Mas qual é o poder de um casal que os pais têm de interferir naquilo, digamos, que eles entendem, ou que nós entendemos, que seria, assim, digamos, uma adolescência mais padrão, assim, mais, assim, sem tanto para um lado, sem tanto para o outro lado. Qual é o grande desafio dos pais? É cada vez mais interferir menos. Largar, então, não é esse o termo. Qual é o objetivo da educação de um ser humano? É torná-lo autônomo. Autonomia. Está me entendendo? Então, se ele quer ir para a autonomia, ele tem que depender cada vez menos dos adultos que cuidam dele. Mas esta é uma caminhada... Mas aí eu te contraponho o seguinte, mas não botaram limites, não botaram regras. Não, isso não se coloca na adolescência. Não, pois é, mas estou dizendo lá atrás... Aí é que está o problema. Então, a minha adolescência vai estar muito relacionada às suas características com a infância que eu tive. Então, como os pais são responsáveis. Os pais cada vez são menos ativos, menos responsáveis e menos influentes sobre seus filhos, na medida em que eles crescem. Então, eu tenho que aproveitar quando ele está lá, no útero da mãe, eu tenho que aproveitar quando ele está lactente, que ele está no colo da mãe, é lá que eu vou plantar. São os pais que largam ele, o filho, ou é o filho que larga os pais? Não. Na adolescência, as duas coisas deveriam acontecer. Está me entendendo? Mas aí tem toda um emaranhado, uma rede de emoções e sentimentos que podem favorecer ou dificultar. Então, como que eu tenho favorecido o meu crescimento, a minha autonomia, a minha liberdade na adolescência? Quando eu sou um bebê, que eu nasci, eu tenho que ter uma coisa que se chama pertencimento. Eu tenho que me sentir acolhido, amado, estimado e pertencendo a este núcleo que me cuida.
Está me entendendo? Então, esse pertencimento me fortalece para me separar e ir para a vida. Quanto menos segurança eu tenho, quanto menos sentimento de pertencimento eu tenho aqui, mais dificuldade eu tenho que ir para lá e mais eu fico enrolado aqui. Então, o pertencimento é que me fortalece para a autonomia depois. Parece que se eu sou muito cuidado aqui, depois eu vou ficar, não consigo. Não. Se eu tenho vínculos fortes aqui, eu tenho a capacidade de ir para lá. E eu crio essa autonomia, esta independência. Mas quando eu faço autonomia e independência, que parece que a vida está resolvida, eu ainda não resolvi. E deixa eu terminar esse raciocínio. Por que eu não resolvi? Porque não é na autonomia e na independência que eu vou me realizar como ser humano. Aí vem a maturidade. E aí eu tenho que conseguir um novo passo quando eu me torno realmente um adulto. E eu vou ter que descobrir na minha vida que eu só vou me realizar, eu só vou ser feliz, eu só vou ter uma vida humana mais plena na interdependência. Ou seja, é no relacionamento e no entendimento de que eu não sou um indivíduo, eu sou um de uma comunidade, que pode ser a minha família, meu bairro, a minha cidade, o meu país. Ou seja, é na inter-relação, é na relação com as pessoas, na convivência que eu vou me realizar. Mas para que essa convivência não me assuste e não me engolfe, eu tenho medo de ser engolfado, de ser engolido pela sociedade, pelos outros, eu preciso estar seguro de que eu posso pertencer, ir embora, voltar, e eu tenho esta liberdade de transitar nas relações. E é isso que vai me tornar um indivíduo, vai me tornar um cidadão ativo, que eu tenho o sentimento de pertencimento, tenho o sentimento de autonomia, de independência. Eu não me sinto prejudicado. Eu tenho as normas, eu tenho as leis, eu obedeço isso sem me incomodar. Porque eu não tenho como uma situação de bloqueio, de proibição nas normas, nos limites. Está me entendendo? Porque eu compreendo isso que faz parte da vida coletiva. Olha, César, o assunto é tão fascinante, né? Porque trata das pessoas e as suas relações. Acho que é mais importante do que tu ter um carro, uma casa ou o que tu tenha. Tudo é importante. Porque também eu poderia te perguntar agora ou abordar depois, como você disse assim, quando sai de casa, digamos, ele não está maduro ainda e tal, tem um ambiente aonde ele vai, um novo ambiente aonde ele vai. Isso também creio que vai influenciar. Se o sujeito tem o azar de cair num ambiente aonde, ou tem a sorte de cair, eu acho que tudo isso também tem a ver com o que o sujeito poderá ser mais adiante. Nós vamos fazer o nosso intervalo aí, em nome da Unimed Erechim, 52 anos dedicados à saúde, Sicredi Unistados. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é poder contar, confiar e realizar. Nós já voltamos. E se o melhor para você também for melhor para todos? Existe alternativa. Escolhendo o Sicredi, você une as suas necessidades financeiras com o desenvolvimento da sociedade, porque reinvestimos os recursos na sua região. Somos a alternativa que oferece soluções financeiras ideais, taxas justas e atendimento próximo, humano e digital. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Somos vizinhos, conterrâneos e profissionais de saúde. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. Muito bem, nós estamos de volta hoje com o Dr. César Augusto Detoni aí, que está abordando aqui, evidentemente, coisas que têm a ver com a saúde, mas não é exatamente a sua especialidade, que é a barriga, até para tirar ele um pouco
permita o exagero vulgar aqui, dos intestinos, para que possa voltar à vida normal aí. Não estou te chamando de nada, mas... assim, nós falamos antes que também existe a questão do ambiente externo, né? Já não é mais da família. Assim, ele é da família ainda, mas já não está mais inteirado, dependente, foi morar numa outra cidade. Tá? Mas ele vai ter um grupo né? Vai estudar numa universidade, vai fazer um curso, vai trabalhar numa grande empresa, ou vai jogar num time de futebol. Ele vai ter grupos de relacionamento, ele não vai viver. São raríssimos os casos das pessoas que sabem vão morar isoladamente. Né? Qual é a influência desse meio ambiente aí? Ele já tem que chegar, aí entra naquilo que tu falou, do preparo, ele ainda não é maduro, mas... Bom, a primeira questão que a gente tem que pensar é que o ambiente não vai atuar sobre as pessoas de forma igual. Porque o ambiente ele é o mesmo para todos, mas a leitura que cada pessoa, cada ser humano faz desse ambiente onde ele vai é diferente. Eu posso, por exemplo, ir para um ambiente que eu olhe para ele e diz, não, isso não é para mim, e eu não entro aí. Eu vou entrar para ver como é que é. Eu já estou correndo um risco maior, está me entendendo? Aí eu entro, e aí, por exemplo, é um ambiente onde tem uso de droga. E eu digo, mas eu vou experimentar, eu quero ver como é que é isso. E aí eu estou aumentando meu risco. E aí eu experimento e tenho uma experiência não muito boa. Aí eu digo, não, eu vou experimentar de novo. Ou eu quero experimentar um outro tipo de droga, porque com essa daí eu não vivi aquilo que as outras pessoas me dizem que eu posso vivenciar. Ou seja, os nossos cérebros não são iguais. Então, nós temos respostas diferentes a essas substâncias estimulantes. Assim como, por exemplo, nós temos respostas diferentes aos medicamentos. Os medicamentos usados na psiquiatria, por exemplo, eles não funcionam para todas as pessoas da mesma maneira. Para alguma pessoa, por exemplo, aquilo que faz bem para a maioria pode fazer mal, apenas mal. Ou pode fazer mal e bem ao mesmo tempo. A dose que eu uso para um, eu posso ter que triplicar para outro. Porque não existem dois seres humanos iguais. Eu insisto sempre. Tu já me ouviste falar aqui várias vezes sobre essa questão. E com as drogas psicoativas ilícitas, é a mesma coisa. Quem de nós não fumou na adolescência? Eu fazia coleção de carteira de cigarro. Pois é, e a maioria abandonou. Sem cigarro. A maioria abandonou. Então, por isso eu posso liberar o cigarro? Não, porque seguramente alguns dos nossos colegas da época que fumaram já morreram por causa do cigarro. Não conseguiram mais se livrar do vício. Então, assim, que fatores tem este cérebro dessas pessoas que não conseguem mais se livrar do vício? Todos nós tomamos bebida de álcool. Está me entendendo? Alguns perderam o controle e nunca mais conseguiram retornar. Estão aí. Então, nós não somos iguais. E algumas pessoas, ao ter contato com um ambiente, ao ter contato com uma droga, ao ter contato com determinadas coisas, pode se perder no caminho e perder sua vida. Tu vai na vila, tem um ambiente violento lá na vila. Pode ser no centro também. São todos os meninos daquele bairro que vão se tornar violentos porque o ambiente é violento lá? Não. Vão se tornar violentos aqueles que têm predisposição. Vão se tornar dependentes de drogas que têm predisposição. Tem fator genético, tem a questão do que foi a vida dessas pessoas antes. Isso é importantíssimo. Quer dizer, tudo é uma história. Se eu falo do meu planeta, que tem 4 bilhões, eu não sei quanto tem a minha galáxia, eu não sei quanto tem a estratosfera, quando que aconteceu o Big Bang,
Não vamos querer entrar lá porque a gente não tem capacidade de entender e compreender tudo isso. Mas tem que entender que tudo tem uma história. Tudo tem uma origem. Nada é de graça na vida da gente. E não sou eu, o indivíduo que vivo hoje a minha existência, que tenho responsabilidade total sobre o que acontece comigo. Porque mesmo a minha vontade, o meu livre-arbítrio é determinado por coisas que foram colocadas na minha cabeça, talvez antes de eu nascer, antes de eu ser concebido. Tem tendências epigenéticas. Então, é muito complexo isso. E a gente é reducionista em condenar as pessoas que às vezes têm um comportamento violento, que usa droga, que é infiel, que é não sei o quê, entendeu? Que rouba, que é corrupto. Mas como chegou até aqui? Foi pela sua história. Que é aquilo que eu sempre falo para ti aqui, 3 gerações antes de eu nascer, começa a minha história no mínimo. Que eu posso herdar tendência de comportamento, tendência de resposta. Então, isso é muito complexo e a gente não pode ser reducionista. Então, os pais têm que saber o seguinte: aquilo que eu gostaria que não acontecesse com meu filho, eu não devo esperar a adolescência para falar sobre isso. Eu tenho que falar muito seriamente sobre isso antes da adolescência, antes dele chegar lá. A gente diz que é preferível chegar 50 anos antes que um segundo depois. Quando chegou um segundo depois, já aconteceu. E esta é a questão. Vamos evitar todos os problemas, vamos evitar dissabores? Não. Às vezes, qualquer adolescente pode ter um momento de bobeira, cometer uma asneira na sua vida, que vai lhe custar, às vezes, muito caro, tá me entendendo? Sem ser uma pessoa desequilibrada, sem ter grandes problemas. A vida não é uma regra. Está me entendendo? Mas os pais têm que se preocupar muito com isso. Então, assim, o que eu penso sobre álcool? O que eu penso sobre cigarro? O que eu penso sobre drogas ilícitas? O que eu penso sobre a sexualidade? Que tipo de postura eu vou ter? Não tenho condições de conversar sobre isso. Vou contratar um profissional para falar sobre isso com meu filho. Mas não vou esperar as coisas acontecerem para reagir e conversar sobre isso depois. Tem 2 questões, mas uma eu nem vou abrir, porque assim, não vamos abrir o capítulo de onde fica Deus nessa história toda, porque tu voltou 4 bilhões de anos aí, né? A gente está contando aí isso. Que estamos em 2024, tá? Aí entra, bom... O que é 2024? Não, mas quer dizer, nós temos um marco histórico da vida de um sujeito fantástico, né, que é Jesus Cristo, e aí contamos a nossa história a partir daí. Nós temos os chineses, tem 7.500, 7.000, eu sei que passa de 7.000 anos, sim, de história, vamos dizer assim, documentada, entendeu? O que é isso? A era agrícola tem 10.000 anos. Nós começamos a agricultar a terra, a produzir o próprio alimento. 10.000 anos apenas. O que é isso na história? É uma titica, muito pouco. Passamos a grande parte da nossa existência escondido nas cavernas, em cima das árvores, fugindo... Quando me refiro a Deus, eu falo assim, quem criou o mundo? Essa pregação e tal. Mas não vamos... É que isso assim, ó, se você não consegue transcender, ou você se torna agnóstico, ou você vai ficar biruta. Porque quando eu vou buscar explicações, tudo tem um limite. Está me entendendo? Tudo tem um limite. E aí nós criamos para explicar aquilo que a gente não entende, não tem condições de explicar, é o infinito. E tudo que eu não consigo explicar, quem criou, eu vou indo, eu chego no Big Bang, mas e antes do Big Bang? Eu tenho as 200 e tantas milhões de galáxias, ok? E depois das galáxias, o que tem fora? Mesmo que eu imagine que isso esteja num globo, todas as bilhões de galáxias, o que tem para lá das galáxias? Eu sei. Ou não tem mais nada? E o que é o nada? O nada é o infinito? Quer dizer assim, quando eu penso numa divindade, eu penso em algo que sacia a minha inquietude. Está me entendendo? E nós precisamos disso.
O ser humano precisa. Sacia, mas bate como uma verdade verdadeira. E tu nunca Digamos tem assim. verdade verdadeira em lugar nenhum. A única verdade verdadeira, eu sempre brinco isso, é a morte. Esta é uma verdade verdadeira. O resto não. Tudo que começa, termina. Há controvérsias, até sobre isso. Até sobre isso. Mas este corpo físico vai embora. Então, assim, eu tive num congresso de neurociência há uns anos atrás, e alguém perguntou para um pesquisador do Canadá, depois de uma exposição, mostrando principalmente a modernidade do mapeamento funcional cerebral com super máquinas. Então, você vê aonde você pensa uma coisa, você toma um remédio, você vê aonde o cérebro é ativado. Qual é a parte do cérebro que se mexe. E aí alguém, no fim da palestra, perguntou, ô professor, com essas máquinas aí, já viram no cérebro das pessoas, onde que está Deus? Ele disse, não tem. Esse ponto de Deus a gente não tem definido. Mas o que eu tenho para dizer para vocês é um congresso de neurociência, só tem especialista lá. O que eu tenho para dizer para vocês é que Deus está difusamente no cérebro humano. Aliás, para quem de vocês aqui na plateia tem filho pequeno, procure colocar Deus no cérebro dos filhos de vocês o mais cedo possível. Quando eu falo em colocar Deus, eu falo em construir uma espiritualidade. A religiosidade, ela é humana, tá bom? Foram os humanos que criaram a religiosidade, os ritos, etc., de adorar os bezerros, o sol, enfim. Nós criamos religiosidade, tá me entendendo? Que é uma ritualidade de ligar com o divino, com o espiritual. Tá me entendendo? Agora, a espiritualidade, ela é intrínseca, ela é uma necessidade humana. Então, a plenitude da vida humana, ela estará muito melhor quando você tem espiritualidade. E acho que não vai ser na adolescência aonde ele está contestando tudo que você fez e que você ensinou para ele, para dizer, não é tu que me manda, eu tenho vida própria. Esta é a grande dificuldade do adolescente, é dizer para você que manda em mim, que me deu as ordens, as regras, etc. E eu tenho que mostrar para ti que bom que é uma pessoa que eu amo e você me ama, porque é um amor de pai para filho, que tu não me manda mais. Então, dói para mim que tenho que te dizer que não é tu que me manda, porque eu tenho esse afeto por ti, mas eu preciso sair das tuas unhas para construir o meu caminho por conta própria. Senão eu nunca vou sair da adolescência, eu vou passar a vida adolescente. E se eu não vou estar nas tuas mãos, eu vou estar nas mãos de outras pessoas. Porque eu não tenho autonomia, eu não tenho a capacidade de gerar as minhas coisas, de gerir. Está me entendendo? Então é fundamental. E aí não é nesta fase que eu vou colocar Deus na tua cabeça. Eu tenho que colocar lá no começo. Quando tu cresceres, esta semente está lá dentro da tua cabeça. Ela vai frutificar do jeito que tu quiser. Então, a espiritualidade deve ser, sim, independente de crença religiosa, uma preocupação dos pais, mas não na adolescência. Porque na adolescência, se tu criou ele, levou, fez a catequese, porque tu é católico, se tu foi lá nas igrejas evangélicas e fez todos os rituais de passagem, ele vai dizer assim, eu não quero isso aí. O que os pais têm que ter certeza é que se eles tiveram uma boa relação e colocaram isso de uma forma boa, bem consciente, eles vão ter esta fase da insurgência, né, de se revoltar e não querer dizer, não acredito nisso. E eles dão a volta e vêm para cá de volta. Eles vão voltar. Então, quando eles voltam, eu tenho certeza que o meu trabalho foi bem feito. Quando eles não voltam, pode ser que a minha maneira, porque isso são coisas muito particulares de cada pai, de cada mãe, de cada família, entendeu? A maneira como a gente vai vivenciar isso. Que tipo de modelo a gente foi para eles, tá me entendendo? Que tipo de espiritualidade eu tenho desenvolvido dentro de mim? A ciência hoje se ocupa muito disso, a medicina está usando muito isso. Hoje existem sociedade de oncologia, espiritualidade em oncologia, de espiritualidade em cardiologia, ou seja, a medicina, a ciência médica, a ciência da saúde hoje
está olhando muito para esses negócios porque eles têm informações bem importantes. Então a espiritualidade também vai ajudar muito nossos adolescentes a ter uma vida melhor, porque eles vão ser ajudados a entender melhor aquilo que às vezes não é tão fácil de entender. César, mais uma vez, muito obrigado pelas preciosas informações, né, que você passou para o nosso público. Quero dizer ainda que no mês de fevereiro nós vamos ter novamente o Dr. César aqui conosco, uma vez que a Unimed vai desenvolver mais um curso. Vamos começar um novo ciclo de cursos de atendimento à gestante, né, que é o nosso programa AISG, que é Atenção Integral Saúde à Gestante. Então, para o ano agora de 2024, nós teremos 4 ciclos, né, para poder atender maior número de gestantes, né, a gente fez essa expansão. Ok. Obrigado mais uma vez, obrigado a todos aí de casa, até a próxima. Quantas vezes você ficou frente a frente com você mesmo, desse jeito, no espelho, olhando dentro dos seus próprios olhos, se perguntando por que ainda não deu o primeiro passo para uma vida melhor, para um mundo melhor? Por que você ainda não enfrentou aquele medo que nem o seu reflexo conhece? Já pensou na rotina que deseja tanto mudar? Já se propôs a enfrentar seus desafios em voz alta? Já se encheu de coragem para tomar uma decisão como se estivesse incentivando alguém muito importante para você? Mudar um hábito é criar consciência e é o melhor conselho que você pode se dar. É o momento de pegar na sua própria mão e falar: vem comigo. Busque uma versão ainda melhor de si mesmo. Vamos juntos? Mude um hábito. Unimed. E se o melhor para você também for melhor para todos? Existe alternativa. Escolhendo o Sicredi, você une as suas necessidades financeiras com o desenvolvimento da sociedade, porque reinvestimos os recursos na sua região. Somos a alternativa que oferece soluções financeiras ideais, taxas justas e atendimento próximo, humano e digital. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor.